noite. Boa noite. Oliveira, bem-vindo. Valquíria, bem-vinda. Nalva, bem-vinda. Da Fonseca, bem-vindo. Se você entrou aqui e você não segue o nosso canal, o canal Evangelho do Reino, canal destinado a falar da Palavra de Deus, trazer aqui a palavra límpida, está sempre trazendo algum estudo, né? Eu venho trazendo aqui uma sequência de lives que são estudos da Palavra de Deus. Se você quiser acompanhar aqui, é sempre um conteúdo para edificar o corpo de Cristo, né? Bem-vindo, Diner. Peço também, se vocês quiserem seguir aqui o canal, né? É só clicar nessa setinha aqui, tá? Você pode estar seguindo aqui o canal. Caso você já siga o canal, eu te peço nesse momento que você possa estar compartilhando essa live, né? Você pode estar enviando aviãozinho e também que você possa estar apertando o coraçãozinho. E quando você aperta o coraçãozinho, você diz aqui para o Instagram que essa live é relevante e ele entrega essa live para mais pessoas, tá bom? Então peço agora nesse momento, se vocês puderem apertar o coraçãozinho, tá enviando aviãozinho, tá? Para alguém que você acredita que possa querer estar ouvindo a palavra. Hoje a gente vai dar sequência aqui no estudo, né, que a gente já tem feito há um bom tempo, né? Hoje a gente vai dar sequência no Sermão do Monte, né? Na live passada a gente veio falando, né, qual é a intenção aqui dessas lives, né, dessas últimas lives. É realmente a gente conseguir se aprofundar no que o Senhor espera de nós, né, do que o Senhor nos disse, que de repente a gente pode estar um pouco distante disso, né? A igreja como um todo pode acabar, infelizmente, não estar tão antenada na vontade do nosso Senhor, né? Então hoje a gente tem, nessas últimas lives a gente veio falando sobre isso, né? Sobre a edificação da igreja, como o Senhor espera que nós estejamos edificando a igreja dele, né? Nós falamos aqui que somos pedras vivas. O templo hoje não é mais um templo de pedra, o templo são os filhos de Deus, é cada um de nós, é o Senhor Jesus, né? Quando ele disse que quando aquele templo naquela época fosse derrubado, ele fala que em 3 dias ele ergueria o templo, e só que ele estava se referindo ao templo do corpo dele, ou seja, ele edificou esse novo templo quando ele ressuscitou, né? 3 dias após foi quando ele ressuscitou, né? Nós estamos aqui, amanhã será a comemoração, né, da ressurreição do nosso Senhor, que foi quando o Senhor ressuscitou, e que esse templo, né, foi construído, um templo agora que é celestial e também é agora aqui em cada um de nós, né? A igreja de Cristo faz parte desse templo, né? Nós somos pedras vivas, né? Que a gente falou aqui, te leu lá em, acho que foi 1 Pedro, né? Que ele fala que nós somos pedras vivas desse templo celestial, e nosso papel, né? Nós fomos, né? Também está lá na palavra que a gente veio desde o estudo lá que a gente fez em Efésios, né? A gente está no começo, aí a gente veio agora para o Sermão do Monte, que ele fala que nós somos, nós fomos vivificados, né? Nós estávamos mortos em nossos pecados, fomos vivificados pelo nosso Senhor Jesus, e a partir dali o Senhor vem edificando a igreja dele, né? Quem edifica não somos nós, né? A gente tem que ter essa consciência. Quem edifica é o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo tem poder para edificar a igreja de Cristo, né? A gente tem falado aqui sobre essa questão de sermos conduzidos, iluminados pelo Espírito Santo, para que ele possa fazer a boa obra, né? A boa obra vem do nosso Senhor, né? A obra, nós somos participantes, né? O que a gente veio falando aqui também, que a nossa participação, que a gente não anule a nossa participação
na obra, né? O Senhor nos convida para fazer a obra, né? Também está lá em Efésios, que a gente estudou, que após a nossa salvação nós somos conduzidos para as obras, né? Nós fomos criados, né? Após a nossa salvação, o que o Senhor espera de nós, que nós estejamos fazendo a obra. E a obra, pessoal, nós estamos servindo na igreja, sim, mas a principal obra é a reconciliação daquele que está morto com Deus. Essa é a nossa principal obra, né? Se você quer entender, né, qual o seu principal objetivo aqui na face da terra, é a reconciliação daquele que estava morto com Deus. Esse é o principal objetivo de cada um de nós, né? Claro que cada um, como a gente vem falando aqui, a igreja é construída e cada um vai ter uma participação. Cada um, imagina que é um edifício, que somos pedras vivas, e cada um vai estar numa parte nesse templo, né, celestial, onde o Senhor é o cabeça, o Senhor é a pedra angular, né, como ele também fala. O nosso Senhor Jesus é a pedra angular, e toda edificação, né, esses tijolos, essas pedras vivas, é cada um de nós que fomos que reconhecemos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir dali, você, né, o Espírito Santo vem habitar em você, você vira parte desse templo celestial. E essa obra é uma obra contínua que vai culminar no final dos tempos, né? A construção da igreja, como é o Senhor Jesus construindo, através do Espírito Santo que habita em nós e que conduz a igreja, e que as coisas vão sendo edificadas. A igreja vai sendo edificada. É o Senhor que edifica a igreja, né? É importante falar isso, para que nós não acabamos caindo no pragmatismo religioso e no legalismo também, que é outro perigo, né, que a gente vem falando aqui. São esses dois perigos que a igreja hoje em dia, infelizmente, ela corre esse perigo. É o perigo do pragmatismo religioso, que a gente faz de tudo, né? A gente faz de tudo, mas não consulta o Espírito Santo, né? A gente sai fazendo do nosso jeito, mas não consulta o Espírito Santo. Então são igrejas muitas vezes sendo construídas e edificadas que, infelizmente, a gente vê que não tem um cuidado, né, de realmente estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade do Espírito Santo, né? Isso, acho que todos nós, como filhos de Deus, temos que ter isso muito, muito claro no nosso coração, né? Que o Senhor está edificando a igreja dele através de seus filhos, e que o nosso coração esteja na obra, mas na obra do Espírito Santo, não na obra do nosso coração corrupto. Temos que ter esse cuidado, né, como igreja também, para que a gente não edifique sobre a areia, né, que é o que a gente veio falando aqui, que eu falei na última live, que é o final do Sermão do Monte, né? O Senhor traz essa parábola, né, falando do prudente, do sábio, que constrói sobre a rocha, e o insensato, que constrói sobre a areia, né? Isso é importantíssimo a gente ter essa consciência, para que nós não acabamos edificando a igreja sobre a areia, né? Isso pode acontecer, infelizmente isso pode acontecer. A partir do momento que nós não tomamos esse cuidado de sermos direcionados pelo Espírito Santo, e não por esse pragmatismo, né, religioso, vamos fazer, o que importa é ser feito, né? Agora, não como é feito, não com o coração certo, né? A gente já veio falando aqui, o que importa para Deus é o seu coração. Onde está o seu coração quando você está fazendo a obra? Onde está o coração dos líderes, dos pastores, quando eles edificam a igreja? Boa noite, Roberta, bem-vinda, paz do Senhor. Né? Onde está o coração dos líderes, dos pastores, quando eles estão edificando a igreja? Isso é fundamental, pessoal. Não tem como a gente edificar a igreja
e alcançamos, né? A gente vê igrejas gigantes, igrejas que cada dia estão maiores, né? Porque sim, a gente não pode se enganar. As pessoas estão sedentas pelo Evangelho, estão com fome. A gente sabe disso. Esse mundo é um mundo que está caminhando para o fim. É um mundo que está caminhando para a destruição total. Né? Nós sabemos disso. É o que está predito na palavra de Deus. Porém, a gente não pode edificar a igreja de qualquer forma. Né? Até porque a gente tem um compromisso, pessoal. A gente tem que ter essa consciência. Você tem que ter a consciência de que o que salva é o Evangelho. O que salva não é uma igreja cheia. O que salva não é um pastor falando bonito. Não é um pastor carismático falando bonito que vai salvar a igreja. Quem salva é o Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus. Então, quando a gente começa a abrir mão de pregar a palavra de Deus límpida, a palavra que é a espada que entra entre alma e espírito, e ela traz discernimento àquele que ouve a palavra, é só ela que pode fazer isso, pessoal. A gente não tem esse poder. Um pastor carismático, um ótimo pastor não tem esse poder. Quem tem poder é a palavra de Deus. Né? Felizmente, o Senhor é muito misericordioso. Mas o que eu estou falando aqui também é a nossa participação, que vai ser o assunto de hoje da nossa live. É o nosso galardão. Né? Galardão como igreja. Cada um de nós aqui vai receber um galardão. Cada um de nós, eu, você, os pastores, os líderes, todos. O Senhor também fala, ai daquele que ensinar a palavra errada. Ai daquele, porque aquele que ensina a palavra de Deus errado, aquele que distorce a palavra de Deus, que é o que a gente tem falado aqui, que é pegar um versículo isolado, fazer uma exegese e não uma exegese do texto, né, que é respeitar o contexto. Uma exegese é você pegar um texto, você se aprofundar no contexto histórico, no contexto teológico daquele trecho, no contexto do que aquilo foi falado, porque tinha um objetivo quando o Espírito Santo inspirou aquele escritor. Né? Não é algo. A gente tem que ter essa consciência, pessoal. O texto ele tem um objetivo central e fundamental que a gente tem que respeitar. Eu não posso pegar um texto e aplicá-lo na realidade de hoje sem respeitar o contexto com que aquele texto foi escrito, ou o centro e a ideia central da mensagem. Eu não posso trazer essa mensagem para a atualidade sem respeitar isso. Eu não posso inventar algo e encaixar no teu cotidiano. A palavra, sim, ela é feita para ser aplicada na sua vida, mas tendo essa consciência de que ela tem um cerne, ela tem um objetivo central do Espírito Santo quando ele escreveu. Então, a partir do momento que eu pego um texto que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo escreveu através daquele autor, naquele contexto, com um objetivo específico para aquele povo, que a gente aplica na nossa vida da mesma forma que aquele povo aplicou para a vida dele, você aplica agora na sua vida, porque o Espírito Santo falou para aquele povo e agora ele estará falando para você através do que ele já escreveu. Ele o pastor não pode pegar aquele texto, distorcer aquele texto para te prometer coisas aqui da terra, para te trazer, né, que a gente vem falando aqui, esse evangelho da prosperidade, que é uma mentira. Então eu pego um texto que o Espírito Santo, olha o que eu estou falando aqui, pessoal, o Espírito Santo tinha uma mensagem para aquela igreja, e ele queria falar com o povo dele, falou através dos apóstolos e dos profetas daquela época, né, que a gente vem falando aqui do fundamento da igreja, falou através deles, trouxe a palavra de Deus, a palavra foi escrita para que ela chegasse agora, pura para você, para que o Espírito Santo pudesse falar com você hoje.
E aí eu pego esse texto, não respeito o Espírito Santo, faço uma exegese, distorço totalmente, distorço o que o Espírito Santo estava querendo dizer. Você entende como isso é sério, pessoal? Eu pego aquilo, distorço e falo algo que o seu coração corrupto quer ouvir. Vocês entendem como isso é sério? Eu pego algo que o Espírito Santo, ele quis dizer algo específico para o povo de Deus, que está lá, está escrito, pessoal. A gente tem que usar o culto racional. O Senhor nos chamou a usar o culto racional. Você lê o texto, você entende o contexto, você vai ler o grego, né? Porque o grego, felizmente, ele é um idioma muito rico e que ele traz, você consegue compreender, né? Dependendo da palavra, você consegue ter muita informação do que o Espírito Santo estava querendo dizer, qual era o objetivo. Aí você pega aquilo, junta isso tudo, junta o contexto, entende o objetivo da carta, entende o público para quem o apóstolo estava querendo levar aquela mensagem, né? Você faz isso tudo e aí você leva para poder chegar o mais próximo possível da vontade do Espírito Santo para aquele povo, que vai ser aplicado. Aí sim, aquilo vai ser aplicado na sua vida. Mas eu não posso pegar o texto agora, né? Eu falo como se isso fosse algo espiritual, algo do além, mas eu não respeito o texto. Eu falo algo do meu coração corrupto para poder agradar o seu coração corrupto, e aí falo de prosperidade, falo de riqueza, falo que você vai ser rico, né? A gente vem falando isso aqui. Isso não está na palavra de Deus. Deus nunca prometeu isso para você. O que ele prometeu, que a gente vem fazendo estudo aqui no Sermão do Monte, é exatamente o oposto. Serás perseguido, né? Se você não assistiu a última live, assiste a última live, porque a gente agora vai começar a mergulhar no Sermão do Monte. Não sei para onde você vai nos conduzir aqui, mas, né, na primeira live a gente já é iluminado. O Senhor já ilumina a gente. Mostra só, pessoal, não é isso, não é isso, né? Hoje a gente vai dar sequência aqui, vocês vão ver, não é isso, né? É o pobre de espírito, aquele de coração contrito. O Senhor não rejeita. Não é o Todo-Poderoso, o ungidão do Senhor, que não existe isso mais. Isso não existe. O ungido do Senhor era alguém que era ungido especificamente para o povo de Israel. Hoje em dia existe sim unção, mas não ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos, todos nós temos Espírito Santo, todos nós que recebemos, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, único sem Salvador. Agora o Espírito Santo habita no seu coração, né? E você, nas suas práticas religiosas, na sua prática, no teu dia a dia, de oração, comunhão com o Espírito Santo, no teu jejuar, no teu caminhar aqui né, como filho de Deus, de servir ao corpo de Cristo, de servir fazendo a reconciliação daquele que está morto com o que está vivo. Aí sim o Senhor derrama um som nesses momentos, você vai estar ali, o Senhor vai te direcionar, vai te iluminar, que a gente tem falado, né? Quando eu venho trazer uma palavra aqui, eu sinto que o Senhor está me conduzindo. Entende, pessoal? Isso é caminhar com Deus. Agora, a gente continuar a distorcer a palavra de Deus para agradar o seu coração corrupto, que é o que muitos pastores fazem. Eles querem construir impérios, querem construir uma coisa que ela não toma mais conta do povo de Deus, não traz transformação, né? A palavra de Deus, hoje em dia a pessoa não ouve mais a palavra de Deus no púlpito, ela não é transformada, porque não sou eu, não é o pastor, não é evangelho coach, não é teologia da prosperidade, não é confissão positiva, né? Eu determino, eu declaro, eu posso, lei da atração. Pessoal, isso tudo é paganismo. Isso tudo é paganismo, isso não é evangelho. E aí eu prego isso no púlpito, um evangelho que a gente vê que é totalmente diferente, pessoal. A gente leu aqui, eu vou continuar aqui, vocês vão ver. O Sermão do Monte é muito claro, o Senhor mostra quem são os filhos de Deus. São os pacificadores,
não são os dominadores. Não é quem se acha. Não é isso, pessoal. Você tem que ser humilde de coração, manso e humilde de coração. O que está acontecendo com a igreja? A gente quer poder. E a gente acha que Deus está gostando disso. E que Deus está direcionando isso. Como é que as pessoas não veem? Que Deus não está nisso. Tem que tomar cuidado, pessoal. A gente tem que começar a ouvir a palavra de Deus, porque está previsto na palavra. No final, nos últimos dias, haveria um falso evangelho sendo pregado. Um evangelho sem cruz. Um evangelho sem Cristo. Um evangelho que vai dizer exatamente o que você quer ouvir. Que não é o evangelho, né? E Paulo diz, seja anátema, né? Não vá com isso, afaste disso, tira isso, não ouça isso, porque isso é veneno, né? Lá no comecinho desse estudo, das muitas lives atrás, a gente falou isso aqui, que o que contamina é o que sai da boca. O que contamina é um falso ensino que é pregado hoje nas igrejas. Infelizmente, misturamos com psicologia, como se o evangelho não fosse mais suficiente. E sendo que somente o evangelho pode salvar. Né? A psicologia não vai salvar a vida de ninguém. Evangelho coach não vai salvar a vida de ninguém. Autoajuda não vai salvar a vida de ninguém. Você pode melhorar a tua vida aqui, você pode se sentir bem. Quer estudar coach, não sei o que, para sua vida aqui, tudo bem, não tem problema, pessoal. Não é isso que eu estou falando. Vocês têm que entender que o que eu estou falando aqui é que eu, como um filho de Deus, eu não posso pregar para você um evangelho coach, né, que é pegar o evangelho, distorcer ele para poder te trazer algo que não está na palavra de Deus, que não foi dito pelos profetas, que não foi dito pelos apóstolos, que não foi escrito na palavra de Deus. Silvana falou aqui, perfeito. O evangelho transforma, não é tapinha nas costas, não. Exatamente, perfeito. Né? A gente veio falando isso aqui. Pessoal, toda vez que eu vou estudar aqui a palavra de Deus, toda a minha caminhada, eu sou confrontado. Né? Eu já acreditei nisso, porque como eu não estudava, eu não tinha conhecimento, eu achava que isso era evangelho. Eu estava sendo enganado. Eu estava achando que aquilo era evangelho. O evangelho coach. Eu achava que é isso. Deus quer que você se torne o Todo-Poderoso. Deus quer te dar um ministério para você ser um grande líder. Pessoal, hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu estou estudando. Se você ver a vida de Paulo, ele era apóstolo, né? Ele poderia. E sabe o que ele fazia? Ele trabalhava para não ser peso para a igreja. Ele trabalhava para não ser peso para a igreja. E ele dizia que ele era um exemplo a ser seguido. Hoje em dia, os pastores parece que eles querem ser colocados, né, no lugar mais alto entre os homens, né? Sendo que Paulo, um dos maiores apóstolos, um dos maiores homens que pisou na face da terra, servindo ao nosso Senhor Jesus, né, entregou a sua vida, derramou a sua vida, até, né, como ele fala, como Líbano, né? Ele derramou a vida dele até a última gota de sangue pelo Senhor Jesus Cristo. E ele trabalhava, e ele não era bancado pela igreja, não era sustentado pela igreja. Tudo bem, também está na palavra que você pode ser sim sustentado, o pastor pode ser sustentado pela igreja. Agora, o que a gente vê, infelizmente, em muitas igrejas, são pastores que eles estão passando do ponto. Né? A gente vê pessoas, a gente tem que entender que uma congregação vai ter vários
vai ter pessoas mais necessitadas, pessoas com mais abastadas, e isso é lindo da igreja de Cristo. Agora, você é um líder da igreja e você quer ter jatinho, você quer viajar enquanto alguma ovelha sua está passando necessidade. Isso é errado, pessoal. Isso não é correto. Concorda? Se você tem uma congregação que o seu foco é agradar a parte da igreja que tem mais dinheiro, por exemplo, né? A gente sabe que, infelizmente, isso entra no coração das pessoas, né? Esse mundo é corrupto. E se a gente, como igreja, não vigiar esse respeito, não se fundamentar, embasar na palavra de Deus, a gente corre o risco de estar construindo uma igreja sobre a areia, uma igreja que não está sobre a rocha, não está sobre esses ensinamentos que a gente está trazendo aqui. O ensinamento de estamos fundamentados em Cristo e não nesse mundo aqui. Porque se a gente edifica uma igreja sobre os fundamentos desse mundo aqui, é areia. E o Senhor fala, será grande a sua queda. Uma igreja fundamentada sobre os fundamentos desse mundo, sobre estruturas de hierarquia que são de empresas, igual uma empresa. Pessoal, isso é humano, isso é carne, isso não é espiritual. Temos sim que construir a igreja de Cristo com sabedoria, direcionado pelo nosso Senhor, pelo Espírito Santo. Ele espera de nós que nós tenhamos essa sabedoria. Ele nos entrega essa sabedoria, né? Mas é em amor, é com cuidado, é com zelo, é olhando cada ovelha de perto. O verdadeiro pastor olha as ovelhas de perto, com amor, com atenção, com cuidado, e não se afastando da igreja. Infelizmente, a gente vê agora os pastores, parece que eles viraram estrelas, né? Eles são distantes, são pessoas distantes do povo, são distantes, né? Que se construiu essa visão de que o pastor é alguém que está de superior a você. Isso é errado, pessoal, né? Isso que eu estou falando é que as pessoas não estudam a palavra de Deus. Começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver, né? Você vai ver. O presbitério, por exemplo, ele é algo plural, né? Você vai ver Pedro que foi Pedro, né? Se a gente quisesse botar alguém, né? Pedro, né? Supostamente fundou a Igreja Católica, a gente sabe que não é isso, né? Mentira isso, é algo construído para, novamente, uma instituição da Igreja Católica. Eles criaram essa ideia de Papa, não existe isso no Evangelho, em nenhum lugar fala sobre isso. Pedro, que era Pedro, né? Se a gente quiser botar ele como se fosse o cara, né? O líder, vamos dizer assim, né? O líder principal, vamos dizer assim, né? Jesus realmente separou ele, Tiago, João, eram especiais no sentido de caminharam perto do nosso Senhor, e que ele separou. Queria que Pedro tivesse, né, ele tinha uma característica de liderança mais presente. Porém, Pedro, que foi Pedro, tinha, onde ele servia, na igreja que ele servia, ele não era o pastor presidente, por exemplo. Não existia isso. Ele era um presbítero como outros, tinham outros presbíteros. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? A igreja de Cristo, ela é um corpo. Não, o cabeça só existe o nosso Senhor Jesus. Nós temos sim, como eu já falei, funções. Você é pastor, um é chamado para ser pastor e mestre, outro vai ser chamado para ser evangelista, né? Cada um vai ter sua diaconia, né? Cada um será chamado dentro do corpo de Cristo para cumprir uma função. Não vão ser todos pastores, não vão ser todos mestres, não vão ser todos evangelistas, né? O corpo são partes, são membros, que aí isso vai sendo edificado pelo Senhor e Ele vai ajustando isso. O Espírito Santo vai ajustando a igreja de acordo com o que Ele deseja
que é edificar uma igreja forte, edificar uma igreja fundamentada na palavra de Deus e não fundamentada nesse mundo caído, não fundamentada nesse evangelho gourmet, esse evangelho falso, esse evangelho que quer te trazer conforto, que está sendo vendido agora pelas igrejas. É o novo evangelho. Infelizmente, as igrejas estão virando clubes. Eu fico triste de dizer isso, mas é o que está acontecendo. Vira um clube. Pessoas não estão mais ali sendo edificadas com a palavra de Deus, para que elas sejam fortalecidas em Cristo, para que elas sejam curadas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para curar. Ela sim é poder. Nada desse mundo tem poder, pessoal. Nada desse mundo tem poder. Somente a palavra de Deus tem poder para curar, tem poder para transformar, tem poder para realmente edificar uma igreja poderosa em Cristo, né? Porque a gente vê lá em Laodiceia, o Senhor repreende, fala: vocês são mornos, eu tenho vontade de vomitar vocês, porque vocês eles estavam num grau de achar que eles eram poderosos, porque eles eram uma igreja muito rica. E o Senhor diz que eles estavam nus, miseráveis, né? E a gente quer construir uma igreja poderosa, gigante, mas sem cuidar das ovelhas, sem pregar o evangelho. Pessoal, isso vai ter um preço. Não se engane, isso vai ter um preço, né? Vai ter um preço, não tem como. Se a gente não acordar, se a igreja não acordar para o verdadeiro evangelho, se a gente não acordar para a vontade de Deus, né? Se a gente não acordar, pessoal, a gente vai ter uma onda de apostasia lá na frente. A gente vai ter uma onda de pessoas que não conheceram Jesus Cristo, conheceram esse falso evangelho, acreditaram nesse falso evangelho. E quando esse falso evangelho não trazer cura, não trazer transformação, essas pessoas vão se frustrar, né? São os falsos profetas, né? Quando os falsos profetas pregavam no Antigo Testamento, o Senhor fala: esses falsos profetas, eles estão enganando, eles enganam o meu povo, pregando paz quando não vai ser paz, pregando abastança quando não vai ser abastança. Se você vê todos os profetas do Antigo Testamento, todos, não vou falar todos, né? Mas eu acredito que quase todos. O que eles pregavam, pessoal? Arrependa-se. Era juízo e arrependa-se. Era juízo e arrependa-se. E os falsos profetas? O que eles pregavam? Paz, vai dar tudo certo. É isso. Você consegue. Né? Os falsos profetas faziam isso, pessoal. Era isso que eles pregavam. E eles foram demonstrados pelo Senhor. Eles iam tomar o pior juízo possível. Eles iam ser descongregados, né? Eles iam ser retirados do corpo de Cristo. O que aguarda esses falsos profetas, esses falsos pastores que pregam esse evangelho coach, gourmet, que está deixando de fortalecer uma igreja, deixar uma igreja poderosa, uma igreja que aguentará a perseguição, pessoal. Agora não tem mais isso, né? Quando vier a perseguição, que Cristo é você, né? Que cristão é você? Você não vai suportar. Você não conhece nem a palavra de Deus, você não sabe nem qual é a vontade de Deus para sua vida verdadeira. Alguém te falou uma mentira. Falou que Deus quer te prosperar, quer te fazer rico. E você tá igual um cordeirinho pro matadouro. O pessoal tá falando aqui. Silvana falou também, sem falar das igrejas que vivem de revelação e nada de evangelho. Festas, comida, nada contra, mas culto não é evento. Exatamente, pessoal. Onde está o nosso coração, né? Onde estamos edificando a igreja de Cristo? Nesse mundo aqui?
sobre areia. Infelizmente é sobre areia. Porque não é pregado o evangelho, as pessoas não são edificadas, não estão crescendo na palavra de Deus, porque eu não posso pregar algo que não é a palavra, pessoal. Isso é seja anátema, o Senhor fala, né? Então vamos dar atenção para isso. Vou começar aqui o estudo, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar, a gente vai dar sequência aqui no Sermão do Monte, né? A gente começou lá, Mateus 5, do 1 ao 12. E hoje eu vou dar sequência aqui. Vou ler o finalzinho aqui, né? Que ele fala do galardão. Hoje a gente vai falar sobre galardão. E também vou ver se vai dar tempo de falar dos ais, né? Porque isso está lá em Lucas 6, do 20 ao 26. O Senhor vem falando dos bem-aventurados, porque Lucas é um evangelho sinótico, então ele é um texto paralelo, né? Em Mateus a gente tem isso que a gente vem falando aqui, dos bem-aventurados, das bem-aventuranças todas, né? E lá em Lucas a gente vê a mesma coisa, e a gente vê também deixa eu tirar esse som aqui. A gente vê a bem-aventurança. Desculpa, pessoal. Não sei se está saindo aí. Acho que não vai sair não, né? Vou tirar, é melhor desligar. Aí a gente tem as bem-aventuranças. E depois ele vai trazer vários ais, né? Em Mateus não tem essa parte, mas tem em Lucas. Eu acho muito importante falar isso aqui também. Vou ver se eu não vou falar hoje disso. Talvez não dê, porque a live vai ficar grande. Então, mas eu vou falar aqui sobre os galardões, né? Porque no final, né, do texto que a gente já leu, né, de Mateus 5, do 1 ao 12, o Senhor fala dos galardões, e você vê, o galardão está muito mais ligado a você ter servido aqui ao Senhor e ter sido perseguido, né? É outra coisa, é outro cenário que a gente vê, que infelizmente a gente não vê mais na igreja hoje em dia, né? Então vamos consagrar essa live aqui ao Senhor para a gente começar esse estudo, que o Senhor possa falar conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Bel Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai, Elohim, Paizinho amado, Senhor, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Senhor, vem sobre o meu coração, Senhor, vem sobre a minha mente, Senhor. Eu te invoco, Espírito Santo de Deus, faça presente aqui, fala aos nossos corações, Pai. Quebra todo o jugo do maligno de tentar impedir que essa palavra chegue aos corações, chegue e faça transformação, Senhor. Seja a palavra viva, Senhor, palavra que seja água, que possa lavar os nossos pecados, que possa lavar a nossa mente, Senhor, que possamos ser regenerados, Senhor, renovados, que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, que nem está escrito na Tua palavra, Senhor, que a nossa mente seja totalmente renovada, lavada, Senhor, transformada a nossa mente na mente de Cristo, Senhor, não essa mente humana, Senhor, não a mente desse tempo, Senhor, essa mente que só quer coisas desse mundo, que quer domínios, que quer mandar nas pessoas, quer comandar, quer se tornar pessoas que querem comandar a Tua igreja, Senhor, e não ser pessoas conduzidas pelo Teu Espírito em amor, com direcionamento, Senhor, com a apresentação da palavra de Deus, que é o mais importante, Senhor. O Teu Evangelho puro tem que chegar aos corações, Senhor. O Teu Evangelho tem que chegar aos nossos corações, Pai. Somente o Teu Evangelho pode transformar. Somente o Teu Evangelho pode tocar cada um de nós, Senhor. Traz a Tua palavra, Senhor. Nos liberta das tentativas de Satanás de querer impedir que a Sua palavra nos transforme, Senhor. Que o Senhor possa vir poderosamente sobre as nossas vidas aqui nessa live, Senhor, e falar com cada um de nós, Pai. Que não saímos igual ao que entramos aqui, Senhor. Que a Sua palavra, ela sim tem poder de transformar. Ela sim, o Evangelho sim tem poder. Não é nada humano, Senhor. É a Tua santa palavra, Senhor. Ela sim tem capacidade de transformar o ser humano à imagem e semelhança de Jesus Cristo, Senhor. É isso que eu peço, que o Senhor possa fazer isso em nossas vidas, nesse momento, Senhor. Traz refrigério para a alma daqueles que estão com alguma dificuldade hoje, passando alguma dor, algo que o Senhor possa trazer refrigério para a alma deles, Senhor, para o coração deles, Pai. Que o Senhor possa trazer a Tua palavra límpida, Senhor, e que ela possa transformar e nos tocar, Senhor.
somente o Senhor tem poder para que isso aconteça, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. É isso, vamos lá. Ana Paula, bem-vinda. Leonice, Rosimere, bem-vinda. Kiel, bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Eu vou ler Lucas, né? Já que eu já li Mateus, eu vou ler Lucas 6, do 20 ao 26, tá? Lucas 6, do 20 ao 26, que é esse texto sinótico paralelo ao que a gente leu na semana na live passada de Mateus 5, tá bom? E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus, reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Glória a Deus. Né? Aqui a gente vê é o que eu falei, pessoal. Né? O homem que está buscando galardão aqui, que está buscando ser aplaudido pelos homens aqui na terra, esse já recebeu seu galardão. É um galardão terreno, né? E o Senhor fala que ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, né? Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ou seja, vão ter, o Senhor está falando aqui, ele está falando diretamente para os discípulos: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Se preocupe, fique atento, né? Se as pessoas começarem a falar bem de você, começarem a bater palmo para esse evangelho que você está pregando, ao invés de um evangelho que confronta, né? É o que ele está falando aqui, é o falso profeta, é o que prega um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, e ele será aplaudido por esse mundo, será aplaudido, né? Então a gente tem que tomar cuidado como igreja para a gente não ser esses ais aqui que o Senhor falou, né? A gente não pode ser esse, a gente não pode estar nesse lugar aqui, né? Temos que tomar muito cuidado, tá? Mas vamos falar sobre os galardões, que o Senhor fala aqui, ó: folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, né? Ele está falando aqui, os que foram rejeitados, né? Os que foram perseguidos, injuriados por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, esses terão um galardão, um grande galardão, né? Eu fiz aqui um apanhado dos galardões, vou ler aqui para vocês, né? Cada passagem, a gente vê isso lá desde Gênesis, né? Vem falando do galardão, para você entender o que é um galardão, né? Vamos explicar aqui. Todo filho de Deus, você ao final da sua caminhada, né, as suas obras irão passar por um fogo. Eu vou falar, não sei se está aqui, acredito que sim, mas já falei isso aqui em outra live. Paulo traz esse ensinamento, que as suas obras, tanto as obras boas quanto as ruins, né, todas as obras da sua vida, elas são colocadas no fogo,
o fogo santo, né? Você terá obras da carne, né? Obras aqui da carne, da sua alma, obras que você fez que não foram direcionadas por Deus, e terá aquelas obras que você fez quando você estava em Cristo, né? Quando você estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, quando você estava fazendo a obra em Cristo, né? A nossa obra, a obra que vale, que tem algum valor para Deus, é a obra quando você está em Cristo, a obra que você fez por amor, a obra que você fez quando você estava conectado à videira, ligado à videira, né? Se vocês, quando você não, o Senhor fala isso, se vocês não estão em mim, vocês não têm vida. Fora de mim, vocês não têm vida. Então as suas obras que têm peso de glória, né? As suas obras que terão um peso de glória diante do nosso Senhor, quando as suas obras passarem pelo fogo, as que vão sobreviver pelo fogo, que não serão palha, não serão madeira, que terão sido queimadas, palha e madeira, a gente tem que ter esse entendimento também. O Senhor fala, tudo a palavra tem esse simbolismo também. Palha e madeira são coisas perecíveis e carnais, né? O homem, tudo que é material, tudo que é feito de matéria, né, matéria orgânica, a gente considera que são obras que vão passar no fogo, vão se queimar, vão ser pulverizadas, ou seja, não tem valor nenhum. Então as nossas obras aqui, quando você concentra a sua vida em fazer obras, que são obras terrenas, né? São obras aqui que não foi uma obra no coração do seu irmão, uma obra que tocou vidas, né? Que foi justiça, você foi caminho de justiça aqui, né? As obras de Deus, pessoal, elas não são palpáveis. A gente tem que ter essa consciência. As obras de Deus não são palpáveis, né? Você não, ela não é algo que é transcendente, né? É de repente uma palavra que você falou com alguém que necessitava, que você foi direcionado pelo Espírito Santo, quando você fez o que o Senhor está ensinando aqui, quando você consolou, né? A gente veio falando aqui, quando você consolou um irmão, quando você foi caminho de misericórdia, né? Nossas obras, pessoal, elas são obras espirituais, totalmente espirituais. São essas obras que vão passar pelo fogo. São essas obras, quando você estava em Cristo, que quando passarem pelo fogo, essas sim serão ouro, serão prata. Agora, se você segue a tua vida aqui com esse pensamento desse mundo, com essa mentalidade do mundo, sua mente ainda não foi renovada, não foi transformada na mente de Cristo, você ainda tem esse pensamento, né? Olhando para essa terra, esse mundo caído, esse mundo sem Deus. O Senhor fala, o meu amor não está nesse mundo. O amor de Deus não está nesse mundo, pessoal. A gente tem que ter essa consciência. Tem que parar de olhar para esse mundo. A gente tem que começar a ter consciência de que o Senhor, estamos aqui numa missão de resgate. Estamos aqui para reconciliar aquele que estava morto com o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra está falando, nós éramos inimigos do Senhor antes de sermos alcançados pelo Senhor. Então ele não tem nada com esse mundo, né? Quem é que o mundo jaz no maligno? Quem é o príncipe desse mundo? Nosso Jesus fala, quem é o príncipe desse mundo? É Satanás, pessoal. Todo esse sistema mundano pertence a Satanás. E a gente, ao invés de estar andando aqui, né, com os olhos na eternidade, com os olhos no verdadeiro evangelho, com os olhos em Cristo, querendo cumprir o que Ele nos ensinou, o que Ele nos direcionou para que possamos estar fazendo, cumprindo a boa obra, levando amor, levando a palavra, levando o Senhor Jesus nas suas atitudes, todo o fruto do Espírito Santo, na sua generosidade, na sua benevolência, na sua paciência com o teu próximo. Isso sim vai ter peso de glória, isso sim vai ter peso lá na frente, pessoal.
isso sim será contabilizado na hora do Senhor te dar seu galardão. Isso aí sim você estará um bom servo, né, diante do nosso Senhor. Então eu vou trazer aqui quais são os galardões que o Senhor vem falando, né? Lá desde Gênesis a gente tem o Senhor falando, e a gente vai, eu vou dar uma passada aqui, né, para poder a gente ter uma ideia do que o Senhor, do que nos aguarda, né? Se nós conseguirmos ser cumpridores da palavra de Deus, nós conseguimos ser bons servos, bons filhos de Deus, né? A gente tem que ter essa consciência, nós somos servos sim, porém o Senhor olha para nós como filhos, que a gente possa ser bons filhos, primeiramente, para que possamos servir ao nosso Senhor em amor, né? Então lá em Gênesis 15:1, tá? Vou ler aqui cada passagem e a gente vai falando. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temais, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Isso aqui também é muito legal, porque uma das coisas mais impressionantes, o Senhor é o nosso galardão. Isso já deveria alegrar o seu coração, né? Você já deveria ter regozijo na sua alma de saber que o seu maior galardão é o nosso Senhor. Algo que deveria alegrar o seu coração e te trazer, sabe, esperança. É você saber que no final dessa caminhada aqui, por mais dura que ela seja, também está lá em Salmos, né? O salmista falando desesperado, o salmista falando: Senhor, por que eu passo essa dificuldade aqui? Por que ele está passando, né? O salmista falando: por que o ímpio prospera? Por que nessa vida aqui é tanta aflição, é tanta dor, né? Por que, Senhor? Por que? Ele reclamando, né, com o Senhor. E aí ele entra no templo e aí o Senhor ilumina o Senhor ilumina ele, e aí ele porque os ímpios, eles irão padecer, eles morrerão, eles terão a morte eterna. Já aquele que seguir os caminhos do Senhor, esse terá a vida eterna. A gente não tem consciência, pessoal, nós não temos a total consciência do que é a vida eterna, do que nós estarmos em Cristo para toda a eternidade. Você não tem consciência disso, tenho certeza. Eu queria que você parasse um instante da sua vida e fosse extremamente grato pela salvação, né? Não sei vocês, mas eu já tive um momento assim, né, de você parar e você tomar consciência: meu Deus, tipo assim, que tamanha bondade do nosso Senhor, tamanha é a graça de Deus conosco, tamanha é a sua bondade, né? Quem está lá em Efésios, né? Sua bondosa bondade, sua vontade bondosa, né? É a vontade de Deus de congregar novamente. Vocês não têm noção. A vontade dele, ele fala lá em Efésios, a vontade dele bondosa de congregar novamente com a criação também, conosco. Temos plenitude de estar em Cristo, e plenitude porque toda a criação sofreu, né? A criação geme até hoje devido ao pecado ter entrado no mundo, né? Porque Adão era cabeça, ele era cabeça de raça, né? Ele era responsável naquele momento por toda a criação. Então, quando Adão pecou, toda a criação caiu junto com ele. Toda a criação também começou a padecer, começou a perecer. O estado eterno que Adão vivia com Deus, Adão era eterno. Adão, ele tinha vida. Era uma outra experiência de vida com Deus, quando ele caminhava no jardim. Assim que o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, né? A serpente quis enganar, falando, né? Enganar Eva, falando que você não vai morrer. Eles não morreram fisicamente ali,
Mas houve uma morte. E a morte depois chegou para eles, sim. Eles morreram. Pode não ter morrido naquele momento, mas até a morte material em algum momento chegou. Mas essa morte espiritual, que é o que o todo homem sem Cristo tem, essa morte, né? Então, todos estão mortos, pessoal. Estamos no meio de um Walking Dead. Isso é muito real, pessoal. Estamos num Walking Dead. A gente às vezes não tem essa consciência, mas estamos caminhamos aqui vivos entre mortos. E nossa missão é reconciliar quem está morto com o nosso Senhor Jesus Cristo. É fundamental, né? Então, que a gente possa ser grato, seja grato, né? Por saber que no final dessa caminhada você vai encontrar o nosso Senhor Jesus, o seu amado, o amado da sua alma. A sua alma você tem que ter alegria nisso e não nas coisas desse mundo, tá? E lá em Daniel também, Daniel 12 e 3, tá? Se quiserem ver depois, Daniel 12 e 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Né? O outro galardão que nós teremos é a vida eterna, pessoal. Isso também é algo impressionante. Você vai viver por toda a eternidade com Deus. Né? Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Também está lá em Apocalipse falando isso. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Né? O estado eterno, que vem depois do milênio, você terá... também tem eles mostram, né, que você vai ter cordeiro deitado do lado de um leão. Você vai ter, né, não vai ter mais os animais não vai ter o que a gente tem hoje, né, que é um animal que mata o outro. Isso não terá mais. Isso terá passado. Então, esse estado eterno, quando nós formos glorificados, né, todos nós seremos glorificados quando o Senhor voltar. Nosso corpo será glorificado e aí nós teremos a vida eterna com o nosso Senhor, né? Que a gente possa ser grato por isso e saber e ansiar por isso, né? Esse é um galardão incrível também que o Senhor nos prometeu. Lá já em 2 Timóteo 4:8, 2 Timóteo 4:8, está escrito assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aí está falando lá no final também, no dia que a gente chama, naquele dia é o dia do Senhor, né? Que é um período que vai ter do final dos tempos. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, né? Legal aqui que ele falou, mais uma vez que eu falei, nós amarmos, né? Nós amarmos a Deus, amarmos e desejarmos a sua vinda, né? Parece que tem crente aqui vivendo e ele gosta tanto desse mundo que ele não quer nem ver o Senhor. Não, Senhor, volta agora não, né? Eu acho que tem uma coisa errada, pessoal. Você deveria muito querer estar com o Senhor. Minha vontade hoje em dia, eu queria estar com o Senhor na sua plenitude, né? A gente hoje tem vislumbres, a gente tem regozijos, né, no nosso espírito, mas imagina a plenitude disso. Você está diante do nosso Senhor totalmente. Você deveria, sabe, querer muito isso. Se você não quer isso, começa a analisar a sua vida, né? Você deseja muito mais desse mundo do que deseja estar com Cristo. Tem uma coisa errada, pessoal, tá? Analise isso, né? A gente está aqui vislumbrando isso, uma forma de nós estarmos sendo edificados e começarmos a olhar para o alto, olharmos para Cristo, né? Você pode sim ter uma vida boa aqui, não é isso que eu estou falando. O problema é você colocar o foco da sua vida só nisso.
e você começa a olhar para esse mundo, desejar as coisas desse mundo. Você quer viver os deleites desse mundo, mas não viver, se deleitar em Cristo, né? Nas obras, se deleitar no amor, de poder entregar amor ao seu irmão, de poder ser alguém que está debaixo da vontade de Deus, sendo direcionado pelo Espírito Santo, e você vê, né, o Espírito agindo através da sua vida, na vida do irmão, e você fica feliz com isso, você fica, né, você se vê participante daquilo, e parar de olhar para esse mundo aqui, desejando esse mundo como se isso fosse salvar, isso fosse te trazer algo que, pode acreditar, pessoal, tudo que é terreno aqui vai perecer, né? Pode te trazer um momento de felicidade, né? Claro, coisas terrenas, quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você tem, pode dar algo para os seus filhos, isso é lindo também, é legal, né? Mas você sabe, aquilo tem um tempo, né? Um tempo que você vai usufruir daquilo ali e você vai falar, pô, legal. Aí teu ego já quer outra coisa, já quer mais, né? Nosso coração, ele sempre quer mais, né? Nosso lado humano, lado carnal, vai sempre querer mais, nunca vai se saciar. A única coisa que dá saciedade é quando você busca as coisas espirituais, quando você realmente consegue entregar o amor de Cristo a uma pessoa, por exemplo, um irmão, e você viu que você foi caminho de bênção para a vida daquela pessoa. Pelo menos para mim, nada é mais me traz mais felicidade do que isso, né? Isso sim é uma obra que vai contar como galardão na sua eternidade, né? Você sente na sua alma, né? Quando você faz uma bondade, quando você é generoso, quando você é amoroso, quando você cuida, né? Dá atenção verdadeira, olho no olho, né? Isso parece que sumiu, pessoal, né? A gente vê muitas máscaras. O que eu tenho percebido são máscaras. As pessoas não querem saber da sua vida. As pessoas não querem realmente te conhecer. Elas não querem te amar de verdade. Elas botam uma máscara. E se você elas querem que você cumpra aquilo ali, né? Aquilo que ela quer, ela bota a máscara e ela fica falando, querendo que você cumpra aquilo que ela quer, né? Mas não está preocupado de verdade com você, né? Não sei vocês, eu tenho esse discernimento, né? Eu tenho esse discernimento espiritual. Felizmente Deus me deu esse discernimento. Eu percebo quando a pessoa está falando comigo e ela não está realmente entregando o amor. Ela está com essa máscara. Um sorriso que você vê que não é um sorriso verdadeiro. É um sorriso ali falso. Um sorriso de momento, para poder seguir no que ela quer que você faça para ela, por exemplo. Entende, pessoal? Isso não é ser amor. O amor realmente, ele se preocupa, ele suporta, ele passa, né? Vocês querem saber o que é o amor de Cristo, o amor verdadeiro, o amor de Deus verdadeiro? Leia 1 Coríntios 13. Aquele ali é o amor de Deus. Tudo suporta. Não é o amor de Hollywood. É o amor de Deus é 1 Coríntios 13. Leiam 1 Coríntios 13. Eu quero muito fazer um estudo sobre esse tema, amor, o amor de Deus. Porque eu creio que a gente pensa muito errado. A gente tem uma visão muito hollywoodiana, muito romantizada do verdadeiro amor. O verdadeiro amor ele tudo sofre, tem dor, mas é por amor. Esse é o verdadeiro amor, não é o amor egoísta que a gente vê nos filmes. Esse é o amor egoísta, pessoal, né? É o amor que eu falei aqui. Você bota a máscara, se você me entrega o que eu quero, eu sou feliz porque você me entregou o que eu quero. Isso não é o amor de Deus, pessoal. O amor de Deus não é você esperar que o outro te faça feliz, que o outro agrade você, e aí eu amo essa pessoa porque ela me agrada e eu amo essa pessoa. Não. O amor de Deus é o contrário. É você ama as pessoas de verdade, você dá a sua vida pela pessoa, você dá o seu amor
a sua bondade, a tua generosidade, e porque é quem você é. Não porque você espera algo dela em troca, mas é por quem você é em Cristo. Esse é o verdadeiro amor de Deus. É o que nada espera em troca. Você dá porque você é assim. O amor faz parte de quem você é. Então você entrega. Você não espera nada em troca. O verdadeiro amor é esse, pessoal. Né? Mas infelizmente a gente sabe que não é muito que a gente vê por aí, né? Dá sequência aqui. Então lá em Tiago 1,12, né? A gente vai ver também: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, quando for provado, a coroa da vida. Receberá a coroa da vida, né? Então tá falando aqui: bem-aventurado aquele que sofre tentação, né? Nós seremos tentados, pessoal. Nós seremos provados, muitas vezes por Deus mesmo, né? Por Deus, muitas vezes é Satanás, mas provados, né? No caso, tentação vem de Satanás, mas a provação vem de Deus. E se nós formos provados e aprovados, né? Nós recebemos a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aí, de novo, o que ele fala aqui? Aos que o amam, novamente. Né? Mais uma deixa aqui. No outro ele falou de amor também. Ele fala: todos os que amarem a sua vinda. Aqui ele fala: prometido aos que o amam. Ou seja, a gente vê aqui que é inerente, né, desses que estão recebendo esse galardão, o quê? O amor. O amor a Cristo, que tudo sofre. É o amor como Paulo, amor todas as igrejas que ele passou. Ele sofreu muito, pessoal. Ele sofreu muito por aquele povo. Né? O verdadeiro amor sofre. Ele apanhou, ele foi... Né? Se você leu as cartas de Paulo, você vai ver, ele sofreu muito. Por amor a Cristo, primeiramente, porque ele fazia a obra, porque ele amava o nosso Senhor, né? E a gente sabe como é difícil. Muitas vezes vamos ter momentos que seremos perseguidos, seremos maltratados, não vão valorizar a sua diaconia, né? Não vão valorizar o teu serviço. Muitas vezes acontece na igreja, você está ali com todo o amor, entregando seu amor, e a pessoa não está nem aí para você, ainda reclama de você. Ainda pode ser que reclame de você. E o seu papel é continuar amando, né? Porque você tem que entender que é para Cristo, né? Eu posso falar por mim mesmo. Várias vezes na minha caminhada eu já conversei com o Senhor: professor, você quer mesmo que eu vá por aí? Porque tem momentos que é difícil, pessoal. Tem momentos que é muito difícil, né? Dá vontade de desistir. Mas é por Cristo. Você tem que entender que é por Deus. É por amar a Jesus Cristo. Né? A única coisa que nos sustenta, a única coisa que sustenta um cristão, pelo menos deveria sustentar você, onde você estiver, para você não desistir, é o seu amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É o seu amor pelas ovelhas. É o seu amor pelos seus irmãos. É o amor pela palavra de Deus. Você deveria amar a palavra de Deus. Você deveria amar a palavra de Deus. Já se parou a pensar um pouco sobre isso? Refletir? Será que você ama a palavra de Deus? Se você não lê, se você não estuda a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, tem certeza que você ama a palavra de Deus? Você tem certeza que você ama a Deus? Né? Estou aqui colocando uma reflexão para você fazer, te confrontando. Porque se você diz que ama a Deus e de repente o Deus que você ama é um Deus da sua cabeça, né? Eu não estou falando que não é Deus, estou falando que de repente, como você vê a sua ótica, a lente que você tem de Deus não é a lente de quem Ele é. Porque o Deus verdadeiro é o que está aqui dentro da palavra. É o mesmo Deus que escreveu essa palavra. Então, quando você não o conhece através da palavra de Deus, como é que você pode dizer que ama a Deus? Se você não o conhece através da palavra. E Ele mesmo disse, né? O Senhor mesmo disse lá em João 1, eu sou a palavra.
No princípio, era a palavra. E ela estava com Deus, e ela era Deus. Ele mesmo se intitulou palavra, pessoal. Eu fico assustado quando vejo pessoas que não leem, não estudam a palavra de Deus e dizem que amam a Deus, e dizem que conhecem a Deus, dizem que conhecem a forma dele pensar, a forma dele agir, sendo que às vezes é muito sentimentalismo, né? Deixam o seu lado sentimental, né? O comandar, e não conhece Deus, não conhece como é que ele age, não conhece o mover real do Espírito Santo, né? A gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque o Senhor falou, nos últimos tempos teria engano, teria espíritos enganadores, o Senhor falou isso, teriam espíritos enganadores. Deixa eu só pegar o carregador aqui, pessoal. Nos últimos tempos teríamos espíritos enganadores. Então, opa, piscou a luz aí. Deixa eu só ligar aí rapidinho. Aqui, foi. Né? Teriam espíritos enganadores. Então, se a gente não vigiar como igreja, pessoal, estamos correndo o risco de sermos enganados por esses espíritos, né? Como é que você vai se blindar? Como é que você se protege de não ser enganado por um espírito? Como é que você faz prova desses espíritos? Só tem uma maneira, pessoal. É a palavra de Deus. Ela é a nossa espada, ela é nosso escudo, ela é a nossa única arma. Como é que você pode saber se um espírito vem de Deus? Se você está ouvindo um espírito que vem de Deus, como é que você vai saber se você não estuda a palavra de Deus? Você não sabe a vontade dele, você não sabe a forma dele conduzir, você não entende que, por exemplo, toda a palavra é útil. Tudo que o Espírito Santo faz é para edificar a igreja, tem utilidade, não são coisas perdidas, não são palavras ao vento, ele tem um propósito. Tudo que o Espírito Santo faz tem propósito, pessoal. E às vezes a gente vê aí irmãos que deixam o seu lado sentimental, emocional, muitas vezes comandar, e falam coisas que depois não se cumprem, coisas que às vezes vieram muito do coração dele, né? Mas que não tem base nenhuma na palavra de Deus e que acaba não edificando, acaba muitas vezes frustrando o irmão, trazendo frustração, até porque às vezes muitos dos irmãos não estão maduros na fé, né? Porque se você souber também, está na palavra de Deus, toda profecia, se um irmão trouxer uma profecia, pode vir do coração dele, né? No Antigo Testamento, sim, quando Deus falava, Deus era claro, Deus pegava o profeta, esse é um profeta de Deus, tudo que sai da boca dele, assim diz o Senhor. Aí sim, você pode assinar embaixo, é o Senhor falando. Agora, na nova, né, na nova aliança, pode acontecer, né, de alguém estar falando, dizer que está falando em nome de Deus, trazer uma profecia, né, e aquilo não se cumprir, e está na palavra. Você tem que ouvir com discernimento, né, com o seu lado racional, não leva para o teu emocional, ouve aquilo, tá bom, guarda isso para você e vê se aquilo vai se cumprir realmente. Pô, o que o irmão falou aconteceu, ou o irmão falou, não aconteceu, não tinha nada a ver. Pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Hoje em dia é diferente. A Leide falou aqui, desculpa, Leide Mourão falou, verdade, irmão, e nosso maior desafio é perseverar, verdade. Perseverar em Cristo é um dos maiores desafios de nós, né? Eu imagino que para todos nós, né? Nós temos que fortalecer a nossa fé através do estudo da palavra de Deus, através da comunhão com nossos irmãos. Mas nós sabemos, o Senhor falou que ia ser difícil, falou que ia ser fácil.
nós vamos ter que perseverar, temos que ser fortes, né? Então, o único que consegue nos manter, né, firmes é a nossa comunhão com o Espírito Santo, é a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus, né? E Deus Pai. Só isso nos mantém, né, nos dá vigor, né, para a gente poder continuar nossa caminhada. Dando sequência aqui, pessoal, lá em 1 Pedro 5, 4, e quando aparecer o sumo pastor, né, tá falando do nosso Senhor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, né? Mais uma coroa, né? A gente veio falando aqui, já tivemos 3 coroas aqui que estão destinadas pra gente: coroa da justiça, coroa da vida e agora a coroa de glória, né? São mais 3 galardões além do nosso Senhor mesmo, né, que será o nosso galardão principal. A gente tem também lá em 1 Coríntios 3, do 12 ao 14, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, que nem eu tinha falado, né, essa passagem aqui, exatamente essa passagem aqui, que é quando vamos colocar nossas obras no fogo, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha isso, pessoal. Se a obra de alguém, olha isso, se a obra de alguém edificou, nessa parte permanece, esse receberá galardão. Ou seja, ele está falando aqui, você terá obras, né? E nesse dia final a sua obra será declarada. Mas o fogo, né? Esse fogo por onde as suas obras irão passar, ele vai provar as suas obras, a obra de cada um de nós, né? E se você, né, edificou em cima do Evangelho, você edificou através, né? O Senhor edificou através da sua vida, essa obra vai permanecer e você receberá galardão. Agora, se você fez uma obra que são, né, que a gente vê também, né, lá em Isaías, nossas obras são trapos de imundícia para o Senhor, né? Obras carnais para Ele é nada, né? Então essas obras vão passar no fogo. Obras feitas através de pragmatismo religioso, feitas através do nosso ventre, né, da nossa vontade de querer construir coisas que não são da vontade de Deus, que não foram direcionadas pelo Espírito Santo. Essas obras, para Deus, quando você, né, chegar diante de Deus, você pode falar, né, você vê essas obras para Ele vai olhar para as suas obras e falar, pô, vai passar no fogo, vai queimar. Era palha. Foram obras daqui, desse mundo. Não foram obras espirituais. E só as obras espirituais que você fez em Cristo, essas sim serão o que vai te trazer o galardão, né? Então o galardão, pessoal, é isso que eu trouxe aqui. Também teremos, né? Tá lá, já está lá em Apocalipse, eu não vou trazer aqui agora, mas também a gente terá governo e autoridade, né? Cristo nós seremos reis e sacerdotes no reino eterno, né? Nós teremos esse lugar de autoridade no reino, como a gente viu também lá em Efésios, tem várias outras passagens, a gente vê que nós temos uma herança, né? Nós somos irmãos do nosso Senhor Jesus, nós temos uma herança eterna, fazemos parte da herança, né? Tem uma herança celestial, né? Não sei o que é, né? Mas o mais importante é que nós veremos a Deus, que o nosso Senhor Jesus, né? Nosso Senhor Jesus, veremos o nosso Senhor Jesus. E eu espero que isso deveria ser o que move o seu coração e não as coisas desse mundo, né? Importantíssimo você ter essa consciência de que o tempo passa e se você não tomar esse cuidado, né, não ficar olhando para esse mundo distraído aqui, olhando para essa vida aqui distraído, e você não olhou para o alto, não olhou para os seus irmãos que estavam do seu lado, você não olhou para a vontade de Deus,
Você ficou buscando a vontade da sua carne, a vontade da sua alma, a sua própria vontade e não a vontade de Deus aqui na terra. Você não fez o que Deus esperava de você. Isso é sério, pessoal. Né? Tome cuidado com isso. Para você não chegar no final da sua caminhada nu. Né? Que nem o Senhor fala para a igreja de Laodiceia: vocês comprem ouro de mim, comprem colírio de mim, para que vocês possam chegar, né? Compre vestes brancas para que vocês não cheguem nus diante do nosso Senhor. Imagina, você vai chegar lá, você não vai ter nenhum galardão, 0 galardão, porque você fez obras aqui terrenas, você construiu igrejas e impérios em cima da areia e não em cima da rocha. Olha isso, terrível, né? Terrível, é terrível, pessoal. Isso pode acontecer, né? A gente vê lá aquela passagem, o Senhor falando, né? Apartai de mim, vocês que cometeram iniquidade, aqueles que chegaram diante do Senhor e falaram: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, curei enfermos. Eles fizeram vários milagres em nome do nosso Senhor. O Senhor fala: apartai de mim, não vos conheço. Você tem que entender que conhecer naquela época era algo muito íntimo, né? Na Bíblia, conhecer é algo íntimo. Conhecer realmente teve relacionamento, né? Diferente de que a gente vê hoje. Conhecer, eu te conheço, beleza, né? A gente entende conhecer aqui na nossa sociedade. Conhecer algo menos íntimo, né? Eu te conheço. Já na Bíblia, quando você vê todas as vezes de conhecer, né? Quando você escuta a palavra conhecer, ela significa intimidade. Então é dizer: eu não tive um relacionamento contigo, eu não tive um relacionamento íntimo com você. Nós somos convidados a termos um relacionamento com Deus. Um relacionamento, isso é a principal coisa da sua vida. É você ter um relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, a sua vida, né? Para onde você está caminhando? Deus é só alguém que você olha e você procura no desespero? Deus é alguém distante? Ainda continua sendo alguém distante? Porque não foi para isso que Deus, né? O nosso Senhor Jesus, o que ele veio trazer? Né? No Antigo Testamento, Deus era alguém, era o todo-poderoso e distante, né? Não era alguém próximo, que nem hoje a gente tem, né? Deus veio habitar no nosso coração, pessoal. Você tem que ter essa consciência. Deus está aí contigo agora. Se você é renascido em Cristo, Deus está agora com você aí, no seu coração. E a gente às vezes perde essa noção. A gente ainda continua buscando a Deus como aquele Deus distante, não um Deus de relacionamento, um Deus que quer viver com você, quer que você tenha comunhão com Ele e que você possa viver experiências, né? Que você possa viver experiências em Cristo, experiências sendo conduzido pelo Espírito Santo. Nós temos que permitir que o Espírito Santo conduza a sua igreja. O Senhor Jesus é a nossa cabeça. Não somos nós, pessoal. Nós somos vasos de barro. Nós somos jumentinhos. Vou falar novamente isso aqui. Você é um jumentinho, né? Eu falo isso para você descer desse sapato, né? Nós, infelizmente, construímos uma igreja onde tem líderes que eles querem ser dominadores. Eles querem se achar os caras. E isso não existe, pessoal. Não deveria existir na igreja de Cristo. Você não deveria se sentir melhor do que o teu irmão. Você lê a palavra de Deus, só existe um mestre, é o nosso Senhor Jesus. Todos nós somos irmãos. Eu não deveria ter medo dos pastores. Eu não deveria ter medo da minha liderança. A liderança nunca deveria ser feita por medo. Eu não deveria trazer medo para as ovelhas do Senhor, porque as ovelhas não são minhas. As ovelhas não são dos pastores. Eles têm que compreender isso. As ovelhas são de Cristo.
E Ele vai cobrar cada uma delas, a forma como você tratou cada uma das ovelhas de Cristo, porque eu falo, a gente não tem a total consciência, não tem o total temor do que é ser direcionado a ser um pastor, a ser alguém que vai cuidar das ovelhas de Cristo. Você entender que não são suas, só pertencem a Cristo. Se você começasse a ter essa ideia, de repente você tratasse melhor. Você te tratasse com mais temor e tremor no seu coração. Quando você tira o couro dessas ovelhas, quando você tira a gordura, né? Tá lá em Ezequiel, ele vai bem falando o que os pastores estavam fazendo, né? Aquilo é uma parábola mostrando, apontando para Cristo, né? E apontando para os pastores de hoje em dia, que sugam até a última gordura, né? Que seria você impõe, né, sobre a igreja de Cristo, pastores que impõem sobre a igreja de Cristo, né, pesos que não deveriam estar sendo impostos, né, pessoas necessitadas, e você quer sugar até a última moeda da pessoa, e você não olha nem sabe a vida daquela ovelha de Cristo, você não sabe nem se ela está precisando de um abraço, mas você quer o dízimo, mas você quer a oferta para crescer uma igreja gigante, uma igreja, um império, mas você não olha nem conhece a ovelha. Você nunca deu um abraço, nunca perguntou se está precisando de alguma coisa, mas você está ali, consegue ir lá cobrar o dízimo, a oferta, botar pressão psicológica, né? Porque o que os pastores fazem hoje, botam uma pressão psicológica, impondo que você tem que fazer isso, que você tem que dizimar, que você tem que ofertar. Não é tema da live de hoje, mas não devemos fazer isso com a igreja. Somos direcionados por Paulo, pela igreja, para que nós possamos dar dentro das nossas condições. E você está explorando a senhorinha que não sabe nem que vai ter o que comer amanhã, e você bota terror psicológico nela. Deus é tão bondoso que é capaz do Senhor abençoar a situação, sim, mas pelo coração dela, por quem ela é, não pela a imposição que você faz sobre a vida dela. E pode esperar, pode aguardar, porque você será cobrado. O juízo sobre os líderes, sobre pastores, é outro lugar. Por isso que eu falo às vezes com o Senhor, quer mesmo que eu vá por aí, porque é difícil. O Senhor vai cobrar cada um de vocês que querem ser líderes, querem ser pastores, querem conduzir as ovelhas do Senhor, que você tenha muito temor no seu coração, que você não conduza essas ovelhas para o abismo, que você não conduza elas para o teu coração corrupto, fazer as ovelhas de Cristo parecer mais com você do que parecer com Cristo, que a gente mais vê hoje em dia, né? Porque são pastores que não seguem a Cristo, não seguem no seu viver, no que falam, né? Que eu já falei aqui, pregam esse evangelho coach, pregam esse outro evangélico não é evangelho. E as pessoas creem, as pessoas não leem a palavra de Deus, tem a parcela de culpa delas também, pode acreditar. Né? Você tem a sua parcela de culpa quando você não lê a palavra de Deus, você escuta o que o pastor falou, você não faz igual um crente de Bereia, que pegava tudo que Paulo falava, ele olhava na palavra de Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. Você não faz isso, você vai no culto, você ouve, o culto é racional, tá lá na palavra, o culto é racional, você fica só no emocional, você recebe a palavra, oh meu Deus, no final você nem lembra. Vários irmãos que eu pergunto depois, você lembra o que o pastor falou? Não, o culto foi uma benção. Sabe nem o que ele falou, né? Não edificou nada. Você tem que entender que a palavra a pregação ela é feita para edificar. Se você vai num culto, você ficou só no emocional, você levou aquilo, ficou ali, glória a Deus, e você não aprendeu nada, aquilo não serviu para nada na sua vida. Sua semana depois daquele dia que você escutou a palavra, você não aplicou nada daquilo, ou pior,
que o pastor falou algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, algo que só te apontou para o mundo aqui, aí você, beleza, você receber uma palavra para edificar sobre areia, né? Madeira e palha. E cadê a edificação da igreja verdadeira? A edificação que vai contar como obra, que vai contar como galardão para a sua vida. Só essas, pessoal. Só essa que vai chegar diante de Deus e que vão permanecer. As outras vão ser todas queimadas. Então, que a gente possa tomar esse cuidado como igreja de Cristo, que a gente possa voltar para o verdadeiro evangelho, que a gente possa parar de olhar para esse mundo caído, esse mundo que só você acompanhar, se você vê os jornais, se você vê a televisão, você acompanha o que está acontecendo agora, né? A guerra, pessoal, não está muito longe, né? A gente tem que estar de olhos abertos, pessoal, olhos abertos, atentos, não distraídos. A gente vive agora uma igreja que está dormindo, ou pior, né? A igreja anestesiada. A gente vê irmãos que eles estão anestesiados, eles estão o culto virou um lugar de êxtase, né? Você vai lá para ter um êxtase, você vai lá para ser uma dopamina, para poder viver, passar a semana bem. Fui lá, descarreguei, saí melhor do culto, não lembra nem o que o pastor falou, aquilo não edificou a sua vida, mas você se sentiu melhor, né? Claro, você foi lá, provavelmente o Senhor derramou em você, porque o Senhor é misericordioso, Ele é bondoso, né? Você vai sentir o Espírito Santo, tudo direitinho, mas você não foi edificado. Você não foi edificado. É o que mais acontece hoje em dia, infelizmente. As pessoas não estão sendo edificadas, não estão sendo fortalecidas em Cristo. Elas agora estão sendo anestesiadas. Elas são anestesiadas pelo pastor, anestesiadas pelas músicas, né? Eu vou ver se eu faço uma live falando sobre isso. Hoje em dia, infelizmente, já entrou dentro das igrejas técnicas de PNL nas músicas, técnicas de hipnose. Infelizmente, pessoal, eu queria muito que isso não fosse verdade, mas tem isso acontecendo, infelizmente. E o Senhor falou, alertou que isso aconteceria, faria um comércio da sua igreja, e já está acontecendo isso, né? Não tem mais, as músicas são feitas agora, elas são direcionadas dentro dessa técnica de PNL. Cada fase da música ela tem uma função para atuar sobre o seu emocional, para que você no final do culto, até a parte que o pastor vai falar, o seu lado crítico seja retirado e o seu emocional está tão aflorado, você recebeu tanta dopamina que tudo que o pastor falar para você você foi hipnotizado. É triste que eu estou te falando, mas isso está acontecendo dentro da igreja de Cristo. Infelizmente, eu queria falar que isso não é verdade, mas isso está acontecendo. Então eu falo isso para abrir os nossos olhos. Eu venho falando muito tempo com o Senhor, me mostra a verdade. Me mostra a verdade, por mais que ela doa, me mostra a verdade. Eu prefiro saber a verdade do que continuar sendo enganado. Você prefere ouvir a verdade? Né? Muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Elas preferem ser enganadas, viver no engano. Quantas pessoas estão aí, você já é renascido em Cristo e você continua sendo um zumbi. Você não renasceu, você continua sendo um zumbi, porque só que agora você é enganado por esse falso evangelho. Você é massageado, o seu ego é massageado. Você é vencedor, você vai ser vitorioso. Eu determino, eu sou todo poderoso. Agora nós somos os todos poderosos. Não mais, Senhor, seja feita a sua vontade. Né? Agora a gente determina, nós somos os caras. A gente vem estudando aqui, vocês estão vendo.
Quem são os bem-aventurados? Vocês ouviram aqui. Quem são os bem-aventurados? Não são essas pessoas. Não são. Vocês ouviram aqui. Não são essas pessoas que o Senhor Jesus está falando aqui. Quem são os bem-aventurados? Vamos acordar, igreja. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar. Vamos deixar de ser enganado. Pare de ser enganado. Abra seus olhos. Abre seu coração para o verdadeiro evangelho. Sirva a Cristo em amor. Busque a Cristo por quem Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Vamos acordar, igreja. Estamos no final dos tempos. Não se engane, estamos no final dos tempos. E a gente tem que acordar. Se a igreja de Cristo não acordar, em que lugar você vai estar quando o Senhor voltar? A quem você estará servindo? Né? O verdadeiro evangelho? A Cristo? Você está servindo esse falso evangelho? Anátema? Que não aponta para Cristo, não tem cruz, não tem transformação. E você vai seguir. E está na palavra, eles seguiriam. Só os escolhidos não seriam enganados. Por pouco não seriam. Por pouco seria. Assim, por muito pouco, quase seriam enganados. Então acorda, pessoal. A gente está anestesiado. A Igreja de Cristo vive anestesiada nesse mundo. E o seu culto é racional. Usa a sua. Ó, o Senhor te deu isso aqui, ó. Ele deu a palavra dele para você estudá-la, você entendê-lo, compreendê-lo, amá-lo. Ele revelou a sua palavra para que você pudesse se proteger desses falsos pastores, proteger desse mundo caído e do que seria pregado nesse tempo. Agora, se você não lê a palavra de Deus, você está sujeito a cair nesse engano e achando que é de Deus. Isso que é pior. São espíritos enganadores. O Senhor profetizou que isso aconteceria. Teriam espíritos enganadores. Vamos acordar, igreja. Tá bom, pessoal? Então é isso. Na próxima live vou dar sequência aqui no estudo. A gente vai, vou falar dos ais. Também é só pancadão. Os ais que o Senhor traz aqui, né, lá em Lucas. E que você, se você entrou aqui, né, e se essa palavra falou com o seu coração e você não conhecia o Senhor Jesus, né, de repente você ouviu falar, né, você só ouve esse Jesus que de repente você viu num programa de televisão, ou você viu em alguma série, um Jesus que você viu por aí, né? Felizmente o evangelho é pregado, né? O Senhor falou, deixa que eles preguem, contanto que Cristo seja apresentado, contanto que, né, Paulo fala sobre isso, contanto que o evangelho seja proclamado, até o ímpio pode falar de Jesus, né? Fica à vontade, pode falar errado, pode falar besteira, né? Como eu já venho falando aqui, falou besteira, começou a pregar algo que não é o evangelho, é você com o Senhor lá na frente. Não queria estar na tua pele, né? Começou a pregar besteira, começou a pregar do teu coração corrupto, é você com Deus, né? Por isso que o evangelho pode ser pregado. O Senhor está tranquilo. Vai lá, prega o evangelho errado, faz isso aí mesmo, é você com ele no final. Só isso que eu tenho a dizer. Tenha mais temor e mais tremor no seu coração nesse momento final aí, né? O que você vai chegar diante do Senhor? O que você vai estar? O que você vai encontrar? Né? Qual será a cara do nosso Senhor para você? Eu teria muito medo, muito temor, né? Porque isso aqui é muito sério, pessoal. Tá? Então, mas se você entrou aqui e essa palavra falou do Senhor com o seu coração, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que quer que você tenha comunhão com Ele. Ele quer, com a sua vontade bondosa, que você volte a congregar com Ele. Porque hoje em dia, nesse exato momento, você está morto. Nesse exato momento, por mais que você pareça estar vivo, né? Você tem vida, essa vida aqui, na carne, na sua alma, mas seu espírito está morto.
E somente tem uma única forma de você alcançar tudo que eu falei aqui, esse galardão, essa vida eterna. Só tem um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele é o único caminho. E hoje ele está aqui falando com você, querendo que você abra seu coração para ele, para que ele possa fazer morada no seu coração. Basta você fazer uma oração aqui para você começar essa caminhada. Ele agora está olhando para o seu coração. Se você é alguém com o coração contrito, com um coração que compreendeu que você precisa de Deus, pode ter certeza. Por mais que você possa achar, eu tenho uma vida boa aqui, minha vida é uma vida muito boa, todos nós necessitamos de Deus. E sempre tem algo faltando em nós. Por mais que nós buscamos as coisas desse mundo, falta algo no seu coração, falta algo em você. E isso só cabe alguém nesse lugar, nesse coração. É o nosso Senhor Jesus. Ele encaixa perfeitamente. Porque quando o pecado entrou no mundo, o pecado está em você agora, nesse momento. E você não tem controle sobre ele. Você caminha nos seus pecados. Você tem uma vida, né, que vai ter dor, faz parte da vida, mas você tem uma vida que o pecado, ele manda em você. Satanás agora está mandando na sua vida. Por mais que você ache que não, que você ache que você que é o Senhor da sua vida, pode acreditar, Satanás, ele te manipula, ele te leva para onde ele quer. Quando você não está em Cristo, é isso que acontece. Agora, o Evangelho, ele é a salvação. Por que a salvação? Porque Deus, com toda a sua misericórdia, com toda a sua bondade, toda a sua maravilhosa graça, enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, que desceu dos céus, desceu e habitou entre nós, caminhou-se e fez carne para que pudesse se fazer conhecido para você, para que você tivesse a esperança da salvação, a esperança de um dia encontrar com Ele, um dia encontrar com Deus, porque todos iremos encontrar com Deus no final dessa caminhada, uns para juízo eterno, outros para a glória eterna. E somente através de Jesus Cristo isso é possível, você caminhar para a direção do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele te receber nos seus braços. E agora que, se você fizer essa oração comigo, aceitar que o Senhor entre na sua vida, você compreender que você é sim um pecador, e se tiver um arrependimento genuíno, arrependa-se agora aqui dos seus pecados. Nós somos pecadores. O que o Senhor espera é que você declare que você é um pecador, que você necessita do nosso Senhor, você necessita reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. É isso que ele espera de cada um de nós, cada um daqueles que realmente compreenderam a palavra de Deus, compreenderam que são necessitados da glória de Deus, são necessitados desse amor, dessa bondade, que enviou o seu Filho unigênito para morrer por você na cruz, morrer por mim, por toda a humanidade. Isso foi amor, foi um ato de amor por você, porque ele sabia que você não teria como se salvar. Você, no final da sua caminhada aqui, terrena, pode ser uma caminhada feliz até aqui, uma caminhada de conquistas materiais, mas que depois da sua morte, o que te espera é o terror eterno. Não queira isso para sua vida. O Senhor, ele veio para salvar a muitos. Que você seja um deles. Faça essa oração comigo. Permita que o Senhor entre na sua vida e que tudo seja feito novo. Tá bom? Faça a oração comigo. Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, Senhor. Eu sou um pecador, necessitado da Tua bondade, necessitado da Tua glória, necessitado do Senhor. Senhor, eu entrego todos esses pecados ao pé da cruz, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. E eu creio que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha alma, Senhor.
Traz refrigério para minha alma, Senhor. Faça tudo novo, Senhor. Faça a sua vontade sobre a minha vida aqui agora, Senhor. Que a sua vontade soberana esteja sobre a minha vida. Senhor, derrama do teu Santo Espírito no meu coração, Senhor. Eu te suplico, Senhor. Derrama do teu Santo Espírito no meu coração. Que eu seja renovado nessa noite. Que eu seja transformado. Que todo o meu pecado seja coberto, Senhor, pelo teu sangue, seu precioso sangue que o Senhor derramou naquela cruz, Senhor, por mim e por cada pecador que se arrepende, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Entrego todos eles ao pé da cruz. Eu te amo, Senhor. Faz morada no meu coração. Faz tudo novo, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Entrega-me a vida eterna, Senhor. E que eu possa te conhecer, que o Senhor possa começar a se apresentar para mim nos próximos dias. Eu entrego minha vida nas tuas mãos, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você fez essa oração, bem-vindo ao reino dos céus. Bem-vindo à comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te aconselho agora que você possa ir para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto, que você possa continuar em oração. Continua orando ao nosso Senhor. Agora você está... o Senhor, Deus Emmanuel, Deus conosco, está aí com você. Que você possa continuar rasgando seu coração, entregando, abra seu coração para Deus. É dos sinceros que Ele tem intimidade. Que você seja totalmente sincero, seja verdadeiro com Deus. Continue as suas orações com o Senhor. Continue abrindo o seu coração. Nós sabemos, quando nós somos pecadores, que estamos destituídos da glória de Deus, nós não temos a consciência, mas agora você tem como alcançar esse lugar em Cristo. Continue abrindo seu coração para Deus. Deixe Ele trabalhar. Te aconselho também que você possa baixar a Bíblia no seu celular, né? Baixe o aplicativo da Bíblia e você comece a ler a palavra de Deus, comece a ler pelo livro de João, onde, né, o livro onde nós podemos ver Deus, o Senhor Jesus como Deus, né? Ele manifestando toda a sua glória, toda a sua bondade, todo quem Ele era, né? Quem Ele é. Então, que você possa baixar a Bíblia no seu celular. Que eu te aconselho também que você possa buscar uma igreja na sua região, uma igreja bíblica. O que eu aconselho é que você, nas suas orações dessa semana, você ore ao Senhor. Senhor, me direciona para uma igreja que prega a sua palavra, uma igreja séria, uma igreja que quer te direcionar para Cristo, né? Qualquer coisa, fala comigo aqui também no direct, pode me chamar, que eu posso tentar buscar uma forma de te ajudar, tá? Para você começar essa tua caminhada. Eu mesmo posso te ajudar e te ajudar a encontrar uma igreja, o que for, né? Fala comigo aqui no direct e que você também possa continuar, siga firme. Agora você está no começo, né? Tudo foi feito novo, você foi retirado do reino das trevas colocado no reino da luz. Se você creu em Jesus Cristo, no seu coração, a fé foi imputada em você e você agora está em Cristo. Então, se você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, você crê que Ele é suficiente, que Ele é todo poderoso e que Ele te ama, você agora está com Deus, iniciando essa caminhada. E o que eu te aconselho é isso, busca uma igreja, peça para o Senhor te direcionar e num momento mais breve também possível que você possa se batizar, né? Para mim foi muito importante o meu batismo e é mandatório que você seja batizado, né? Então que você busque, não fique postergando isso também, né? Muitas pessoas ficam postergando isso, deixando isso para... O que a gente vê na Bíblia é totalmente oposto, né? Muitas passagens a gente vê que assim que eles recebiam, que eles se convertiam, eles eram batizados. Pode ver todas as passagens, não tem uma que você vai ver que eles receberam a palavra, os apóstolos pregavam a palavra
eles eram convertidos e na sequência eram batizados. Quase todas. Eu não conheço nenhuma que ficou muito tempo sem batizar. Então, assim, é compromisso, sim, mas você vai estar com Cristo de forma plena, né? Que nem ele ordenou isso. Então, que a gente possa fazer isso, tá bom? Que você possa fazer também ter esse momento do seu batismo o mais breve possível e que qualquer coisa, só me chamar aqui também, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você acompanhar até aqui essa live, até esse momento, te agradeço pela sua contribuição. Obrigado a todos que estiveram aqui até agora e que o Senhor possa continuar falando com você essa semana, né? Vamos ver o que o Senhor vai trazer, né? Na próxima live. Não sei se eu já venho amanhã, né? Vou ver, né, como é que tá aqui, mas eu acredito que talvez amanhã eu consiga estar aqui com vocês de novo, pra gente dar sequência os ais de Jesus. Mais pedrada, né? Evangelho é confronto, pessoal. O evangelho não é tapinha nas tuas costas. Não é para isso, né? E a gente tem que acordar. A igreja de Cristo tem que acordar. Estamos dormindo, estamos anestesiados. Estamos permitindo sermos anestesiados por esse falso evangelho que não cresce, não faz você crescer e está edificando uma igreja fraca, né? São irmãos fracos espiritualmente, são bebês espirituais. Infelizmente, você já não era mais para estar comendo alimento papinha, já era para você estar comendo alimento sólido, o alimento da palavra de Deus. Mas você ainda está sendo enganado por vento de doutrina, sendo enganado por esses falsos líderes e não sendo alimentado pela palavra, porque você não busca. Se você buscasse a palavra de Deus, buscasse o Espírito Santo, se você tivesse a coragem de falar para o Senhor: Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor, mostra a minha verdade, por mais que ela doa, né? Eu pedi isso para o Senhor, e Ele está abrindo meus olhos. Vai doer? Vai. Mas eu prefiro saber a verdade do que viver um falso evangelho e viver longe da verdade, pessoal. Você tem que querer a verdade, por mais que ela doa. Queira a verdade. Muitas pessoas fogem da verdade. Verdade da sua vida também, né? Nós fugimos da nossa vida. Nós queremos anestesiar a nossa vida com a próxima, né? Algo que vai te distrair. A gente vive nesse mundo buscando distrações, em vez de buscar a verdade, porque a verdade é que vai te libertar. É conhecer a Cristo que vai te transformar e vai te aproximar dele e vai te lançar como flecha para onde ele quer. Agora, se você prefere viver anestesiado, viver sendo enganado, viver esse evangelho que não é verdadeiro, eu fico triste por você, porque você está caminhando e construindo a sua vida sobre a areia e não sobre a rocha. Então é isso, pessoal. Vamos ver se eu consigo estar com vocês aqui amanhã, mas caso eu não esteja, eu vou avisar vocês. Peço também a vocês, se puderem, acabou a live aqui, se puder, deixa um comentário, por favor, lá no, né, todos que estiveram aqui, puderem, deixa um comentário, o que vocês acharam dessa live, que palavra falou mais com o seu coração, que palavra de repente foi uma pedrada, algo que você sabe que tem que melhorar, né? Rede social é isso, pessoal. A gente está trocando aqui. Eu estou aqui trazendo a palavra para vocês e eu espero que vocês possam estar lá deixando um comentário. Como eu leio todos os comentários aqui, eu leio também os comentários lá, vou responder, tá? E vamos, né, contribuir para que o evangelho possa ser levado aos corações, né? A rede social é isso. Quando nós interagimos, a gente consegue fazer a mensagem chegar mais distante, tá? Então faça também a sua parte, interaja lá nos comentários e deixe sua curtida e que a gente possa estar crescendo em Cristo, edificando uma igreja poderosa, uma igreja firme na rocha, em Cristo, na palavra de Deus, e não mais em mentiras, em caminhos que não vão levar para uma igreja forte, uma igreja saudável em Cristo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos nos falando aqui,
e que na próxima live eu aviso vocês quando for acontecer, tá bom? Fiquem na paz de Deus e até a próxima live. Fico com Deus. Tchau, tchau.